Vamos para mais um vídeo do programa Acelerando Negócios Imobiliários. Bom, o objetivo desse programa é trabalhar insights, é a gente discutir as estratégias que de fato possibilitem originar negócios de uma forma coerente, sustentável e segura. E que no final das contas consiga gerar riqueza. O tema de hoje que a gente vai discutir é como começar um negócio do zero no setor imobiliário. Bom, em qualquer negócio que você comece, seja ele no setor imobiliário, ou no setor de serviço, ou no de varejo, a primeira coisa que você tem que compreender é o mecanismo de funcionamento de toda a dinâmica daquilo que você quer fazer. Ou seja, concorrência, demanda, se tem gente para comprar o teu produto, qual é a melhor localização de trabalhar o teu produto, que preço, quanto você precisa vender para poder gerar valor. E no setor imobiliário isso tudo é muito estruturado, o escopo é muito fechado. Porque quando a gente vai trabalhar no setor imobiliário, a gente já consegue entender aquilo que deve ser feito, ou seja, ele tem início, meio e fim, ele não é perpétuo. Então a gente já consegue trabalhar, entender se aquela quantidade que nós pretendemos trabalhar dentro de um determinado nicho de mercado, se ela gera ou não atratividade, se ela tem ou não absorção imobiliária. A forma certa de você trabalhar é você seguir os três grandes pilares que alicerçam qualquer originação no setor imobiliário. Quais são eles, Cristiano? Eu sempre começo pela dinâmica econômica. A dinâmica econômica de uma região, de uma micro-região, ou seja, na região de influência que vai impactar o nosso projeto, ela vai sinalizar para você se ela tem a capacidade de gerar novos ciclos de demanda. Será que essa cidade cresce muito? Será que essa cidade tem uma população flutuante, a trabalho, um monte de gente que trabalha na cidade, mas não mora nessa cidade? Um monte de gente que estuda nessa cidade, mas não mora nessa cidade? Quanto maior a população flutuante de uma cidade, mais atrativa é aquela economia. Aquela cidade é um polo de atração de negócios, que faz com que uma série de municípios circunvizinhos mande gente para trabalhar lá. E aí a gente começa a se perguntar, poxa, por que essas pessoas trabalham e elas não moram? Levando em consideração que qualidade de vida está muito associada a tempo, e tempo está muito associado à mobilidade urbana. Como assim, Cristiano? Mobilidade urbana, ir e vir. Será que é demorado? Quanto tempo o cara perde saindo, indo para o trabalho e voltando para casa? Será que se eu colocasse um produto, um imóvel próximo da onde ele trabalha, deixaria ele com mais tempo para viver a vida dele como ele deseja? Ao lado da família, jogando futebol, estudando, enfim, ter mais qualidade de vida? Pois é, quando a gente analisa a dinâmica econômica de uma região, a gente consegue compreender o nível de atração da cidade em relação a toda essa dinâmica. Eu costumo dizer e costumo brincar o seguinte: dinheiro traz dinheiro, riqueza traz riqueza. Então, aonde a gente tem uma cidade pujante, cuja economia está em processo de ascensão, ela tem a capacidade de atrair o quê? Pessoas para empreender, para arriscar a vida, para vir estudar. Essa cidade, ela atrai as pessoas, ela atrai negócios. Se ela atrai negócios, ela atrai demanda. Primeiro, esse jovem, essa pessoa economicamente adulta, chega na cidade para empreender ou para estudar, ela casa, ela se separa, ela decide morar ali dentro da cidade e no primeiro momento ela pode querer alugar um imóvel, no segundo momento ela vai querer comprar, depois ela pode querer fazer um upgrade. Então, toda a dinâmica do mercado imobiliário, ela começa na dinâmica econômica. Uma cidade que não cresce tanto, que não tem uma dinâmica econômica pujante, você sempre vai ter que tomar muito cuidado com a quantidade de produtos que você vai ofertar. Por quê? Porque a gente precisa de gente para comprar. Se aquela cidade não tem um crescimento de famílias, se você errar a mão, você corre o risco de ofertar mais do que pode ser absorvido. O segundo grande pilar de todo esse mecanismo é a demanda. E aí a gente vai compreender aquelas famílias que já moram na cidade ou naquela área de influência que o seu projeto vai impactar. E aí a gente vai entender perfil de adensamento, ou seja, quantas pessoas moram por domicílio em média,
qual a idade média dessa cidade, dessas pessoas, quantas pessoas eu tenho de 25 anos, de 30, de 40, de 45. E aí a gente já começa a fazer algumas amarrações, entendendo, por exemplo, a quantidade de adultos que moram com os pais, a quantidade de adultos acima de 25 anos que moram com os pais, simplesmente porque eu já vi que naquela região tem muita gente acima de 25 anos e tem muito domicílio acima de 3 pessoas. Eu já começo a compreender também, por exemplo, a renda. Qual a capacidade de compra das famílias, levando em consideração a renda bruta domiciliar, marido e mulher. A gente já consegue entender o perfil de produto, respeitando um dos critérios mais importantes do processo de originação, que é quanto que essas famílias podem pagar. A gente já começa a compreender, por exemplo, qual a parcela máxima suportável por uma família, levando em consideração o investimento de longo prazo. Se eu entendo a parcela máxima suportável pela família, combinando a parcela máxima, a entrada e o tempo de financiamento que a gente vai trabalhar, seja agente empresa como agente financiador ou um banco, uma instituição financeira que vai financiar o projeto para o cara, a gente já consegue estimar quanto pode custar um produto. Ora, se eu entendo a parcela, a entrada e o tempo de financiamento, a gente já consegue fazer uma conta ao contrário, entendendo quanto pode custar um produto, ou seja, a preço de venda, quanto pode ser o valor de venda de um produto, respeitando a sua capacidade de compra. Isso é extremamente importante, sobretudo quando a gente está prospectando empreendimentos que estejam ligados à classe média baixa, classe popular, que ela tem baixíssima oscilação da sua capacidade de compra, ela tem um nível de sensibilidade imenso, qualquer aumento ela já se torna inadimplente. Interessante, ainda nesse perfil de demanda, a gente consegue compreender, por exemplo, aquilo que é importante para as pessoas. O que as pessoas daquela região consideram como importante? O que elas prezam, o que elas percebem como valor. O que elas acham, por exemplo, importante ao ponto de submeter-se a pagar mais para ter. Tudo aquilo que é importante, mas eu não pago mais para ter, aquilo ali para mim é o feijão com arroz. Eu preciso fazer, mas eu não tenho uma percepção de valor pelo lado de quem vai me comprar muito latente. Mas tudo aquilo que está sendo gritante pelo mercado, que é importante ao ponto dela submeter a pagar mais para ter, ele está gritando para você que aquilo é disruptivo. Na visão dela, aquilo é indispensável. E olha que bacana, esse segundo pilar, a gente consegue compreender toda essa lógica de importância, de capilaridade de produto, de quantidade de produto, a gente já consegue entender se a gente tem demanda suficiente para absorver a quantidade de produto que eu desejo colocar. Bacana? Maravilha! Nesse momento a gente consegue entender, por exemplo, fazendo um paralelo, que se a quantidade de produto que o mercado tem um grande potencial de consumo está alinhado com a quantidade de produtos que eu consigo fazer dentro da área que eu estou escolhendo. Que aí a gente já entra no viés de viabilidade técnica, ou seja, qual a capacidade loteável de uma gleba caso eu faça um loteamento, qual a capacidade construtiva de um terreno que está dentro da área urbana, ou seja, quantos apartamentos eu consigo fazer, quantos andares. Aí a gente já consegue obter o alinhamento daquilo que eu posso fazer tecnicamente na minha área com aquilo que o mercado pode absorver. Tudo entendendo esse segundo pilar, que é o quê? O mercado comprador, que é quem vai absorver o teu produto. Por fim, dentro desse mecanismo de 3 grandes pilares, eu vou entender a oferta, aquilo que está sendo feito. Eu sempre vou buscar entender a oferta, mas jamais eu o farei analisando tão somente ela. O mercado imobiliário tem esse costume de analisar tão somente aquilo que está sendo vendido, mas já eu falo sobre isso. Quando a gente vai analisar a oferta, eu preciso entender
tudo que está sendo ofertado, qual o estoque, o que foi vendido, o que ainda tem para sair no mercado, quais são as ofertas que estão no pipeline da prefeitura sendo aprovadas, ou seja, todas elas tramitando na prefeitura, que é aquilo que a gente não vê. Se a gente for no mercado, a gente vai ver tão somente aquilo que está em estoque, aquilo que já foi lançado. Ainda na prefeitura, como oferta futura, eu consigo buscar aquilo que já foi aprovado, mas não foi lançado. Esses projetos são perigosos, porque do nada esse cara pode tomar a decisão de lançar. Então, aparentemente, o mercado pode apresentar-se como líquido, ou seja, com baixíssima oferta, mas vem um empreendedor de uma outra região, nós não temos limites geográficos de empreender. Um cara do norte pode empreender no sul, o cara do leste pode empreender no centro-oeste, por aí vai. Ou seja, o cara pode chegar na tua região sem você sequer saber, sem sequer conhecer. E o cara lança 1000 lotes, lança 200 apartamentos. Quando você vê, o cara já lançou. Esse é aquele cara que estava aprovando projetos na prefeitura e ninguém via. Ou simplesmente o cara já estava com o projeto aprovado e também ninguém sabia. Então, entender a oferta, a gente precisa compreender a oferta como um todo. Aquilo que está no pipeline de aprovação, aquilo que foi aprovado na prefeitura e ainda não foi lançado, aquilo que está na mão de terceiros, que é o que a gente chama de oferta pulverizada, que está na mão de terceiro, que está nos sites de OLX, Viva Real, Zap, na mão das imobiliárias. E, por fim, aquilo que está nos estoques, o que ainda está na mão dos loteadores ou das incorporadoras, o que está sendo vendido, qual a quantidade, qual o ritmo de venda, quais são as estratégias que estão sendo utilizadas para vender. Observe que nesse momento, onde a gente fecha a tríade, né, os 3 grandes pilares, que é dinâmica econômica, demanda e oferta, a gente tem uma oportunidade fantástica de entender gaps. Ora, se eu consigo compreender aquilo que a demanda quer, porque eu fui lá e aprofundei os meus estudos na compreensão daquilo que pode ser feito, aprofundei os meus estudos entendendo aquilo que é importante, sobretudo o preço daquilo que pode ser pago, ou seja, aquilo que eu desejo, alinhado com aquilo que eu posso, a gente começa a analisar, olha só, essa simples correlação daquilo que o mercado quer e pode, associado com aquilo que está sendo ofertado para esse mercado. Nesse momento, a gente consegue ver os gaps, a gente consegue entender desalinhamentos. Será que a oferta concorrencial que não está vendendo, ou seja, será que os estoques que estão aí parados não estão vendendo porque não tem mercado? Ou eles não estão vendendo porque eles estão desalinhados do seu comprador? Seja pelo quesito de preço, seja pelo quesito de tabela de venda, seja pelo quesito de atributo, de conceito, de proposta de valor. Fantástico, né? Observe que as 3 variáveis precisam ser analisadas em conjunto. E um dia desse eu fiz uma analogia que eu acho que é perfeita para esse caso. O banco de 3 pernas. Qual das pernas é a mais importante? Ora, num banco de 3 pernas, se eu tiro uma perna, o banco cai. Eu preciso analisar os 3 pilares em conjunto. Não dá para analisar só demanda, porque eu vou ficar com a falsa impressão de que o mercado é abrangente e me consome tudo dentro das linhas seccionadas, ou seja, dentro de cada nicho familiar. Alto, médio, baixo padrão, por exemplo. Também não dá para analisar só dinâmica econômica e entender que o mercado está pujante, mas está pujante, mas tem demanda reprimida. E também não dá para analisar só a oferta. É nesse ponto que hoje a maior parte dos empreendedores pecam, analisando tão somente o pilar da oferta. E pelo viés de quem está vendendo, o cara começa a acreditar que tudo que está vendendo é o caminho ideal e tudo que não está vendendo é o caminho errado. Não tem mercado para aquilo. O mercado hoje atrativo é em cima daquilo que está vendendo. Gente, vamos parar para pensar. Se a maior parte dos empreendedores
não fazem estudo de mercado, consideram o único termômetro do mercado, o seu próprio feeling e o termômetro daquilo que está vendendo, a chance de eu ter um produto desalinhado no mercado, desalinhado com o seu comprador, é muito grande. Se o cara colocou um empreendimento com a quantidade errada, com um atributo errado, com a proposta de valor equivocada, com o preço distorcido, com a tabela de venda errada, ele não vai vender. Mesmo tendo demanda reprimida, o cara não consegue vender. E se a gente olhar somente para esse pilar, a gente vai ficar com a falsa impressão de que não tem mercado. Isso é que é a dinâmica do mercado. Isso que vai fazer com que você tenha vantagem competitiva. Entender o mecanismo de funcionamento do mercado de forma integrada. Se você fizer isso, você vai chegar sempre a dois grandes caminhos, dois possíveis caminhos. Você vai entender que aquele mercado é fantástico em um determinado nicho. Talvez tendo a necessidade, inclusive, de abandonar uma área, buscar uma outra área, ou de ajustar o teu projeto, que eventualmente já esteja pronto. Mas você vai conseguir aparar as arestas do seu projeto entendendo o melhor modelo de entrar, antes de entrar. Eu sempre falo isso. Eu acho que eu me torno cansativo, inclusive, de estar falando o tempo inteiro disso. E o outro caminho, eu falei dois grandes caminhos. O outro caminho é você perceber que naquela cidade, naquela região, naquele momento não dá para fazer nada, porque está tudo saturado. Ou que as pessoas têm demanda reprimida, mas elas estão endividadas e nesse momento não é a hora de lançar. Você consegue fazer reserva de valor, mas de lançar não. Então, você quer empreender do zero? Entenda o mecanismo de funcionamento, busque conteúdos que consigam elucidar toda essa dinâmica traçada aqui. O tecido do mercado imobiliário é muito frágil. Se a gente não analisa uma dessas pernas, a gente corre um grande risco de empreender e não vender. A gente corre um grande risco de ter um insucesso no setor imobiliário. Um dos maiores problemas do setor imobiliário é a sua baixa barreira de entrada. Qualquer pessoa com dinheiro pode se tornar um empreendedor no setor imobiliário. E a pior coisa que tem é quando esse novo entrante acredita que ter sucesso nele é tão somente empreender um projeto bonito num lugar bem localizado. Cristiano, isso faz sentido? Projeto bonito e bem localizado sempre precisa estar dentro da composição do nosso negócio, mas pela perspectiva de quem compra, não pela perspectiva de quem vende. Ou seja, ele precisa estar bem localizado pela perspectiva de quem vai comprar. Ele precisa ser bonito pela perspectiva de quem vai comprar. E é exatamente essa amarração, ou seja, essa coxa de retalho amarrada, que vai fazer com que você tenha sucesso ou insucesso no setor. Que vai fazer com que você gere riqueza ou que você tenha fraqueza, fracasso no setor. Empreender no setor imobiliário não é fácil, mas é simples. Eu acho que empreender em qualquer setor, em qualquer negócio, sem compreender o seu mecanismo de funcionamento, é uma grande roubada. Então entenda como ele funciona. Entenda quais são os elementos todos que fazem parte desse quebra-cabeça. Comece analisando essas três vertentes que foram citadas aqui dentro. Aprofunde nesses três caminhos e você vai conseguir compreender que a junção deles vai sempre fazer com que você consiga enxergar o melhor modelo de entrada, a melhor forma de empreender, a forma mais segura que possibilite você gerar riqueza e diminuir risco.